Olá, seja bem-vindo ao vídeo 2 sobre a poderosa função PROC-X. Sou Itamar Clériston e se você é novo por aqui, então inscreva-se no canal para que você possa desfrutar de todo o conteúdo existente e também não perder os que estão por vir. No primeiro vídeo, nós falamos sobre os argumentos obrigatórios da função PROC-X. Você precisa assistir, eu vou estar deixando aqui o link para você. No vídeo de hoje, nós iremos abordar os argumentos opcionais dessa função. Não se engane, não é porque são opcionais que não sejam de grande importância. Vamos conferir. Damos início a esse tutorial agora já aqui na tela do Excel. É bom lembrar que no primeiro vídeo nós falamos sobre a função PROC-X, desta vez com os argumentos obrigatórios, e fizemos isso exemplificando aqui, fazendo comparações entre o PROC-X e o PROC-V, e também comparações aí do PROC-X com a utilidade do índice mais CORRESP, vendo aí que conseguimos utilizar o PROC-X sozinho para conseguirmos resultados que só conseguiríamos antigamente com a junção do índice e o CORRESP. Aqui nesse vídeo de número 2, nós iremos tratar sobre os argumentos opcionais e dentro dos argumentos opcionais temos aí o tratamento de erros, temos aí as correspondências e temos também o modo de pesquisa, que falaremos mais para o final do vídeo. Então vamos dar início aqui à opção de tratamento de erros. Quando tem a necessidade de nós tratarmos alguns erros, como o ND, por exemplo, geralmente nós utilizamos a função se é erros ou então a função se não disp. Fazemos muito isso quando utilizamos o PROC-V, o PROC-H, porque essas funções elas não têm dentro delas a opção de você tratar os erros. O PROC-X ele tem dentro dele essa função de você tratar os erros. Eu coloquei aqui o código 22 porque esse código não existe aqui em código de cliente. E eu vou te mostrar aqui agora a função PROC-X sem utilizar o tratamento de erro que vem dentro dela, né, nativa da própria função. Eu vou utilizar o PROC-X e vou utilizar as opções que nós utilizávamos antigamente. Inclusive temos até um vídeo de PROC-V falando também sobre essas funções se não disp ou se é erros. Vamos lá, igual PROC-X. Nós já sabemos como ela funciona, então selecionamos o código. Selecionamos aqui também o código do cliente. Por fim, selecionamos aqui o valor que nós queremos trazer e fechamos o parênteses. Vamos supor que essa função termine aí. Vamos dar Enter e observe que apareceu para mim aí o ND. Se eu colocar aqui um outro código existente, ele vai me trazer o valor. Porém, se eu colocar aqui um código inexistente, ele vai me trazer o ND e nós queremos tratar isso. Em outros tempos ou em outras versões do Excel, o que nós teremos que fazer? Utilizar o se é erros ou se não disp. Se é erros, ou seja, se encontrar ND nessa função, o que vai acontecer? Ponto e vírgula, vamos colocar aqui que ele vai me trazer aí o nome não disponível. Vamos fechar a aspas e ponto e vírgula. E vamos colar novamente aqui a função fechar o parênteses e fechar o parênteses aqui do erros. Ó. Fechar aqui também o parênteses do erros. Pronto. Se nós dermos Enter aqui, ele vai trazer então não disponível para a gente. Ele faz a verificação aqui para mim. Se tem erro, então me dá não disp. Se não tem erro, me repete a função. O se não disp, eu vou mostrar para vocês aqui em cima também na barra de fórmulas. Olha. Ela vai funcionar da seguinte forma, eu vou apagar isso daqui, certo? E aqui, em vez de eu colocar o se é erros, eu vou utilizar uma outra função de tratamento de erros, que é o se não disp. Ela já apareceu aqui para mim, ó. Vamos dar 2 cliques. Pronto. Se não disp, ou seja, se essa função não trouxer um valor disponível, o que vai acontecer? Ele vai me trazer, então, o nome não disponível. E aí, fechamos o parênteses e damos o OK. Pronto, ela funcionou também perfeitamente a nossa função.
Vamos colocar aqui novamente o valor 22 e ele vai me trazer disponível. Isso é o que a gente faz com o PROC-V ou com outras funções quando a gente precisa tratar os erros. Mas com o PROC-X, nós não temos a necessidade de utilizarmos a função se não disp. Não há necessidade de utilizarmos também a função se é erros, porque a própria função PROC-X ele já vem com essa opção dentro dela. É um argumento que é opcional, porém que é extremamente útil aqui para a gente. Para me utilizar ela, ativar ela, é só eu colocar aqui no final da minha função PROC-X, ao invés de eu fechar o parênteses, eu vou colocar aqui o ponto e vírgula. E aí ele ativa aqui para mim o se não encontrada. Ou seja, se não encontrado, o que vai trazer para mim? Então ele vai me trazer a descrição não disponível. E aí fechamos aspas, fechamos o parênteses, damos Enter, pronto, não disponível. Observe que ela funcionou perfeitamente e não precisou de nós utilizarmos aqui funções de auxílio. A função PROC-X realmente ela é bastante completa. No exemplo 2, nós temos aqui as correspondências. Se nós utilizarmos aqui, eu vou apagar isso daqui, vou deixar aqui um número 6. Tá? E aqui nós temos as correspondências. Quando nós utilizamos o PROC-V, nós temos também essa opção de utilizarmos correspondências exatas ou não. E aqui no PROC-X, ele também tem diversas opções aqui de correspondências. Eu vou mostrar para vocês como isso funciona. Igual PROC-X, vamos selecionar o código, vamos lá selecionar aqui também o código do nosso cliente, ponto e vírgula. Agora eu quero aqui os valores como retorno, vou fechar o parênteses e vou dar Enter. A nossa função PROC-X está pronta com os argumentos obrigatórios. Agora eu vou adicionar, vou tirar o parênteses, dar um ponto e vírgula. Eu não quero adicionar o argumento opcional se não encontrar, mas eu quero utilizar o argumento opcional modo correspondência. Eu ativei agora com esses dois pontos e vírgulas o modo correspondência. O modo correspondência exata, que ele já vem como padrão no PROC-X, ele sempre vai trazer a correspondência exata, por isso que quando eu joguei o 22 aqui, ele não puxou nenhuma informação. Agora aqui ele tem a opção correspondência exata ou próximo item menor. Então, ele vai me trazer aqui uma correspondência aproximada no item -1, certo? Agora, no item 1, ele vai me trazer uma correspondência exata, ou então ele vai me trazer uma correspondência aproximada e próximo o item maior. Ele vai puxar para a gente o resultado desse próximo item maior ou próximo item menor. Vamos mostrar aqui na prática. Eu vou escolher aqui a opção -1, vou fechar o parênteses e dar Enter. Nós não temos o número 9 aqui, então eu vou escolher o número de número 9, vou dar Enter. Então ele trouxe o valor aqui de 2.264. Se nós observarmos aqui na nossa correspondência que nós colocamos o -1, e o -1 é justamente o próximo item menor. Então, qual o próximo item menor do que 9, ou seja, o mais próximo possível do 9, que nós temos aqui nessa matriz? Se você procurar, você vai ver aqui que o próximo item menor é o 8. Menor do que 9 e mais próximo possível do 9 é o 8. Então ele nos trouxe o valor do 8, 2.264. Se eu colocar o contrário, substituir aqui o -1 pelo valor 1, então ele vai me trazer o valor do próximo item maior, que é o 10. Nós temos aqui o valor 10, que ele é o mais próximo possível do 9, sendo maior que o 9. Então ele me trouxe o valor de 8.002. Ele me trouxe aqui o resultado do 10. Para que isso serve na prática? Eu coloquei um exemplo aqui rápido, aqui no lado direito de onde estamos exemplificando aqui o exemplo 2, e eu chamei aqui de exemplo 3. Aqui nós temos o seguinte cenário, nós temos aqui a tabela de registro de imóveis. Essa tabela ela obedece uma escalonada, e a escalonada já está prontinha aqui na tabela para mim. Quando o valor da avaliação do imóvel for até R$ 1.600, então ele trará para mim um valor a pagar de 228. É lógico que são valores fictícios, né? Quando o valor avaliado for de 1.601 a 3.200, então ele vai me trazer esse valor aqui. E assim sucessivamente, obedecendo aqui essa escalonada até o valor
de 24.000 a 32.000, então ele me trazia aí este valor de 519 para pagar, certo? A melhor maneira para nós resolvermos essa questão, deixarmos isso automatizado, é utilizarmos o ProcX para quem já está com Office 365. Muitos utilizam também o ProcV, tem até um vídeo trazendo essa mesma exemplificação. Tem outros que utilizam Si, mas fica muito Si, fica muito Si. E o mais prático possível é o ProcX para quem já está com Office 365. O valor pesquisado vai ser este valor aqui avaliado, tá? Da avaliação, ponto e vírgula. Eu quero selecionar aqui como matriz de pesquisa essa opção aqui, essa coluna 2 da escalonada, onde nós encontramos os maiores valores com relação a cada linha dessa daqui da escalonada. Essa coluna é a coluna dos valores maiores, tá? Vou travar ela, F4, ponto e vírgula, e agora o resultado é este daqui, e vamos travá-lo também, F4, ponto e vírgula, ele vai ativar a opção se não encontrado, eu não quero, ponto e vírgula, de novo, pronto, ele ativou o que eu quero, que é o modo correspondência. Eu vou utilizar aqui o modo 1, que é correspondência exata ao próximo item maior. Então, quando ele não achar o valor que está digitado aqui nessa coluna de avaliação, ele vai me trazer, então, o valor do próximo item maior e assim ele consegue obedecer a escalonada de forma maravilhosa. Vamos dar aqui 2 cliques para copiar para as demais funções. Pronto, observe aí que funcionou perfeitamente. Olha, o valor aqui de 1.600, ele obedeceu esse valor de 228. Aqui agora tem R$2 a mais, 1.602. Então ele já passa a pertencer a essa escalonada aqui. E ele trouxe o valor de 278. E assim sucessivamente, ele obedece certinho cada um desses itens. Aqui foi um modo prático que eu quis te mostrar com relação à usabilidade do argumento modo de correspondência da função ProcX. Existe uma outra opção do argumento correspondência, que é o caractere coringa. Nós utilizamos esses caracteres coringa quando se faz necessário nós fazermos referência a um valor em especial, a uma referência especial. Na tabela aqui abaixo, nós temos as seguintes instruções. Quando nós colocamos asterísticos no final, nós estamos dizendo que o texto que nós estamos fazendo referência, ele tem que estar no início. Quando nós temos um texto aonde no início desse texto nós queremos encontrar o número 4, nós colocamos o asterístico depois e ele vai trazer para a gente esse resultado. Veja o que aconteceu, ele me trouxe esse valor aqui de 7.084, porque ele foi buscar um valor que está lá embaixo. Olha, o valor aqui de número 4-B. Ele achou essa referência e me trouxe o valor de 7.084. Isso significa que ele achou o número 4 no início do texto e o que vem depois não interessa. Os textos que vêm depois não interessam. Eu posso mudar isso daqui, botar C, enfim, botar qualquer outra descrição e ele vai me trazer sempre esse valor aí de 7.084. Quando nós utilizamos o asterísticos no início e depois nós digitamos o valor que nós queremos como referência, então ele vai procurar esse valor de referência quando ele aparecer no final. Nós temos um exemplo aqui, ó. A, depois do A, vem o número 4 no final. Isso significa que o ProcX vai ter que me trazer o valor de 8.144. Então nós vamos substituir aqui, vamos colocar agora o asterístico e agora o número 4 e vamos dar Enter. Então ele me trouxe aí o valor de 8.144. E também, da mesma forma, não interessa o que vier aqui, ele sempre vai procurar o número 4 no final do texto e vai me trazer a informação que eu preciso ou o que eu queria trazer, certo? Agora, nós temos aqui o texto dentro de asterísticos. Asterísticos no início e asterísticos no final. Isso quer dizer que ele vai trazer a informação da nossa referência quando ela estiver contida dentro de algum texto. Então vamos colocar aqui o asterístico, vamos dar Enter. Ele nos trouxe aqui esse primeiro valor, porque o 4 está contido dentro desse texto. Nós vamos aqui apagar. Ele vai me trazer agora o próximo valor,
que é esse aqui, ó, C4D, de 7.724. O 4 também está contido aqui. Se nós colocarmos aqui nas extremidades do 4 os asterísticos. Observe que se eu excluir aqui um asterístico, ele não vai trazer a informação, certo? Então é necessário os dois asterísticos para que ele possa localizar o texto da sua referência que estiver contida aqui dentro de uma matriz que você esteja aí procurando. Vou dar aqui um Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, pronto. Ele voltou como estava a nossa planilha. Agora nós temos aqui, espero que você tenha entendido esses três princípios aqui. E agora na nossa legenda nós temos aqui essa informação da interrogação. Então, quando nós utilizamos a interrogação como caracteres coringa, ele vai apenas trazer a informação para a gente se ele seguiu ou se ele obedeceu o seguinte raciocínio. Por exemplo, se eu quero aqui digitar um número 4 e além do número 4 eu quero que ele traga um resultado de um código desse daqui que tenha depois dele um certo número de caracteres. Eu não sei se eu consegui explicar direito, mas eu vou tentar explicar na prática. Por exemplo, eu digitei o número 4 e depois do número 4 eu sei que existe um texto com 3 caracteres. Então eu vou colocar 3 interrogações. Eu não sei que texto é esse, mas eu sei que são 3 caracteres. Então eu vou colocar 3 interrogações e vou dar Enter. Ele tem que trazer para mim a informação. Deixa eu ver o que foi que aconteceu aqui. Ah, é porque tem 2 caracteres, tá vendo? Eu vou colocar aqui agora 2 caracteres e ele vai me trazer a informação de 8.244. Olha lá, 4AB, então ele trouxe para mim a informação aí de 8.244. É importante lembrar que se o caracteres que vier ou o texto que vier após o número procurado, se ele tiver espaço, nós temos que colocar a interrogação com espaço. Se ele não tiver espaço, aqui ó, tirar o espaço, então nós precisamos alterar lá a nossa referência e tirar também o espaço, deixar só as 2 interrogações. Observe que nós temos aqui também, olha, o código ABC1. Então eu posso colocar aqui que eu quero 3 interrogações, interrogação, 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 ou seja, são 3 caracteres, não importa que caracteres são esses. E o número 1, isso sim importa para mim, esse número 1. Se eu der Enter, ele vai me trazer então essa informação. Da mesma forma aqui, colocando um espaço, eu vou ter que também colocar um espaço aqui depois do interrogação e ele vai me trazer este valor aí de 2.332. Então eu espero que você tenha entendido. Aqui asterístico no final, texto no início, texto procurado no início. Asterístico no início, texto procurado no final. Asterístico nas extremidades tem que conter o texto procurado. Interrogações à esquerda ou à direita, então ele vai contar aí a quantidade de caracteres que tem antes ou depois também do número aqui especificado ou do texto especificado por você, ok? Espero muito que você tenha entendido. Se você não compreendeu totalmente, volte um pouco o vídeo, revise novamente, faça junto comigo que você vai aprender com certeza. Agora aqui, por fim, o ProcX modo de pesquisa. E eu quero te mostrar como ele funciona a partir de agora. Nós temos aqui o modo de pesquisa 1 e nós temos o modo de pesquisa -1, tá? Nós vamos mostrar aqui o 1 e aqui o -1 e você vai ver como é muito prático. Igual ProcX, vamos abrir o parênteses, vamos selecionar aqui o nosso código, ponto e vírgula, vamos selecionar aqui a nossa matriz de pesquisa, agora a nossa matriz de retorno. Vamos travar aqui essas matrizes. Vou travar aqui essa também. Pronto, vamos travar. Ponto e vírgula, ele vai ativar aqui o se não encontrada. Ponto e vírgula, ele vai ativar o modo de correspondência. Mais uma vez o ponto e vírgula, ele vai ativar aqui o modo de pesquisa. E aqui no modo de pesquisa nós temos aqui pesquisa do primeiro ao último, representado pelo número 1. E representado pelo número -1, pesquisa do último ao primeiro. Ou seja, ele faz com que a pesquisa inicie na seguinte ordem, do último, né, ao primeiro, ou então do primeiro ao último. Nós vamos utilizar o número 1, que é também o padrão da função ProcX. Vamos dar Enter, e ele vai trazer aí para mim
aqui do número 9 o valor de 8.002. Observe que eu deixei aqui classificado em modo decrescente para facilitar aqui a sua compreensão, tá? Então, eu utilizei aqui a função 1, ele começando a procura do primeiro ao último. Então, ele me trouxe a primeira informação, que é 8.002. Agora, vamos utilizar o contrário. Vamos copiar aqui essa função. Vamos colar aqui, colar fórmulas. E vamos substituir aqui o 1 pelo menos 1. Então, o menos 1, ele pesquisa agora do último ao primeiro. É o contrário. Então, ele vai me trazer a informação de número 6.230. O último 9 encontrado, ele vai trazer para mim a informação de 6.230, porque ele começou a procurar daqui. Então, ele achou aqui o primeiro 9, do último ao primeiro. Ele achou o primeiro 9 e me trouxe 6.230. Aqui, modo de pesquisa número 1, ele começou daqui e achou logo no início aqui, começando do primeiro ao último, o valor de 8.002, tá certo? Se você observou, surgiu aí uma dúvida. Quando aparece o 2 e o menos 2, para que serve? Né? Aqui é a mesma coisa que o 1 e o menos 1. O 2 ele representa o 1 e o menos 2 ele representa o menos 1. A diferença aqui é que eles fazem uma pesquisa de forma mais rápida. A pesquisa binária ela é utilizada, você vai utilizar o 2 ou menos 2 quando você tiver que usar a função procx em uma planilha muito grande, aonde o banco de dados também é muito grande, e aí você utiliza essa função 2 ou menos 2. Porém, é interessante que elas estejam em ordem de classificação crescente ou decrescente. Aqui para mim, por exemplo, está em uma ordem de classificação decrescente o meu código. Então é interessante eu utilizar sim o menos 2, eu poderia tranquilamente utilizar o menos 2. Ou então o contrário, em uma ordem crescente e utilizar aqui o 2. Eu posso colocar aqui o menos 2 e ele vai trazer para mim tranquilamente o valor de 6.230. Porém, se eu colocar aqui o 2, como a minha classificação do código está decrescente, não vai funcionar. Olha, tá vendo? Não funcionou, porque a minha classificação ali está em decrescente. Se eu substituir aqui a minha classificação e fizer essa mesma classificação em ordem agora crescente, aí sim funciona. Olha, código do cliente, do menor para o maior, vamos dar OK. E agora ele me trouxe o valor de 8.002, utilizando aí o código 2. Então ele faz a mesma coisa que o 1 e o menos 1, porém você tem que estar atento aí à classificação da sua planilha, e ele também é mais rápido do que utilizando o 1 e o menos 1. São esses os argumentos opcionais de extrema importância contidos dentro aí do procx. A função procx realmente surpreende. Fiquei muito empolgado quando tive meu primeiro contato com ela e desde então uso constantemente. Agora, de coração, se esse vídeo te ajudou, te clareou ou te ensinou um pouco mais, então clica no botão gostei e também compartilhe esse conhecimento com os amigos interessados. Um forte abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir.